O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando eu entrei na vida religiosa no ano de 2003, no mês de novembro, me tornei religioso no dia 1º de novembro, festa de Todos os Santos. Na primeira véspera da festa de Todos os Santos, no dia 1º de novembro, exatamente, na festa de Todos os Santos. E passado um mês que eu estava na vida religiosa, um irmão religioso, irmão Francisco, me deu um cartão que tinha estampa de um Jesus chagado, se não me falha a memória, me deu a estampa de João Paulo II, que é um dos papas que marcou a minha infância. E atrás estava escrito uns dizeres de São João da Cruz, que dizia isso, que eu nunca mais me esqueci desse cartão, porque o primeiro mês de vida religiosa me havia sido muito custoso, né, pela adaptação e tudo, e eu então estava feliz porque tinha completado um mês de vida religiosa. Depois eu ficaria 15 anos, né? Mas estava feliz de ter conseguido ficar um mês, não que o lugar fosse ruim, mas porque dominar a própria natureza nem sempre é fácil. E aí no cartão atrás estava escrito assim: sempre que Deus vai realizar algo em nós, Ele nos convida a caminhar sobre as águas. No fundo, porém, é o divino oleiro que quer nos remodelar a imagem de Cristo. Esse era o dizer do cartão que ele havia me entregue. E aquela mensagem me marcou, porque queria indicar para mim que Deus trabalharia comigo a partir daquele momento que eu havia me disposto a caminhar junto dele de um modo mais aproximado, que Deus havia de trabalhar em mim para recuperar em mim a imagem de Cristo. Mas esse não é um trabalho que Deus realiza só no Padre Vinícius. Esse é um trabalho que Deus realiza em todos nós que fomos batizados e que somos chamados a sermos santos, que nós recebemos essa graça santificante que é o Espírito, que nós celebramos domingo. Deus trabalha em nós por meio do seu Espírito para recuperar em nós a imagem de Cristo, que ficou ofuscada pelo pecado, que ficou ofuscada pelas escolhas erradas da vida, que ficou ofuscada pelas tristezas que às vezes prevalecem a alegria de Cristo, que ficou ofuscada por tantas coisas que nós vamos ao longo da vida adquirindo, máscaras que nós vestimos, né? Coisas que nós queremos, papéis que nós vamos interpretando. E é muito importante nós entendermos que, para que seja recuperada a imagem de Cristo em nós, ou a imagem de Deus, queira dizer como quiserem, é preciso que nós percamos
as máscaras que nós vamos vestindo ao longo da vida para agradar este ou aquele, nos adaptarmos a esta ou aquela realidade da vida ou da sociedade. Nós precisamos nos despir disso. Nós precisamos, como canta Gilberto Gil, estarmos nus para que nós possamos falar com Deus. A música canta isso, né? Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que folgar os nós, né? Tenho que estar nu, para que eu seja eu diante de Deus, e Deus seja Deus para mim, se revele para mim. Por que eu comecei dizendo desse trabalho de Deus em nós? E esse é um trabalho de Deus na alma. Realizado, quando digo alma, eu quero dizer pessoa. Esse é um trabalho de Deus na pessoa que crê. Todos nós que cremos estamos sujeitos, e tomara que estejamos docilmente, a Deus que nos modela a imagem de Jesus. Como tinha um outro irmão que eu convivia, chamado irmão Benedito Ávila, é restaurador de imagem hoje em dia, também deixou a vida religiosa, mas trabalha com restauro de imagem e confecção de escultura. E o Benedito Ávila, nós chamamos ele de Bené, ele punha uma estampa na frente dele aqui, pinta telas, e ele ia reproduzindo aquela imagem, olhando a imagem original e reproduzindo, copiando. E aquele serviço demandava um tempo. Ele ficava tempo sozinho. Você passava perto do ateliê dele e ele estava concentrado fazendo aquilo, ou esculpindo, que era o mais interessante. Montava blocos de cimento, celular lá, e ele ia esculpindo aquele bloco todo disforme e dando forma àquela coisa disforme. É um trabalho do escultor, do artista, do artesão. Deus que trabalha em nós, o divino oleiro, segundo São João da Cruz, ele trabalha para tirar de nós esses excessos, né? Esses excessos que nós adquirimos ao longo da vida, e ele vai esculpindo em nós pouco a pouco. Se a escultura, ou se aquela tela pudesse reclamar as pinceladas, às vezes mais acentuadas, mais fortes, marcando os traços, provavelmente ela poderia até reclamar de um certo incômodo, que nós dizemos que é sofrimento na vida humana. Quando Deus vai trabalhando em nós, para recuperar em nós essa inocência que a primeira leitura diz para nós, para que recupere em nós a vida pura, sem mancha, para que nós estejamos em paz, essa inocência que a primeira leitura da carta de São Pedro nos chamou, quando Deus que é longânime, quando Deus que é paciente, quando Deus que usa de longanimidade é a paciência misericordiosa de Deus. Quando esse Senhor começa a trabalhar em nós, delicadamente, depende da obra, depende de quem é que ele está trabalhando, se corresponde ou se resiste muito. Porque se resistir muito, Deus tem que trabalhar com mais paciência ainda, e às vezes aquilo sofre, dói, e nós não entendemos ainda que é necessário que nós nos reclinemos sob o peso das cruzes que a vida nos traz, porque a cruz que nós temos na vida, ou os sofrimentos, é também um modo de nós sermos trabalhados. Quando nós passamos por alguma cruz, por algum sofrimento, alguns de nós vão reagir com doçura. Em alguns momentos, quando nós sofremos, o que nasce de dentro de nós, curiosamente, é a doçura. Nós nos acalmamos. É interessante. Alguns sofrimentos que nós passamos, que eles nos colocam no eixo, nos colocam no ponto real da nossa humanidade. E tem alguns que nós passamos que manifestam o pior que nós temos dentro de nós. As nossas rebeldias, as nossas revelias, as nossas durezas. É preciso que nós compreendamos que nós estamos sendo remodelados à imagem de Cristo. Esse discurso todo, estou te dizendo, vou te dar um terceiro exemplo daqui a pouco. Já falei dos meus amigos artistas, e já te disse do cartão que eu recebi, que trazia os dizeres de São João da Cruz. São João da Cruz é um grande místico, vale muito a pena ser lido, apesar de não ser fácil, mas não é impossível. Mas
nós escutamos hoje na leitura do Evangelho, Jesus que chama os fariseus de hipócritas. E por que Jesus chama eles de hipócritas? Por que Jesus diz essa palavra tão dura, hipócritas? Hipócritas. Por quê? Eles se aproximam de Jesus, tecem um elogio. Mestre, nós sabemos que o Senhor é verdadeiro, que não dá preferência a ninguém, e que com efeito tu não olhas a aparência do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Esses dizeres, diz Bento XVI, de fato é para a pessoa que crê. Na boca dos fariseus era uma hipocrisia, mas para nós é a mais pura verdade. A hipocrisia é quando nós queremos manipular a verdade. Quando nós pegamos a verdade e queremos manipular, adular, como se fosse possível manipular a Deus. Eles não acreditavam nisso que eles diziam, mas queria ganhar um espaço para depois armar um laço para Jesus. E Jesus então fala para eles, olha, traz a moeda aí para ver de quem que é a imagem que está na moeda. É de César, eles respondem. Então dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Dizia o antigo autor que no ouro foi gravado a imagem de César. E em nossa humanidade é gravada a imagem de Deus. Se a moeda do império era a moeda que tinha a face de César, a moeda de Deus é a nossa humanidade. Santo Agostinho vai repetir isso por inúmeras vezes em seus sermões, dizendo, ora, se César reclamava o dinheiro, o imposto, porque era a imagem dele que havia na moeda, como Deus não vai reclamar a nossa inocência se em nós está marcada a sua imagem? É preciso que nós recuperemos essa inocência. Mas nós sabemos que sozinhos nós não somos capazes de recuperar essa inocência. Que nós até nos esforçamos, como diz a primeira leitura, esforçai-vos para que Ele vos encontre numa vida pura, para que quando Deus voltar, Ele encontre em nós uma vida pura. Porque quando Deus nos encontrar, a moeda para que nós entremos no céu é que Deus nos olhará e Ele vai reconhecer em nós a imagem do seu Filho. Porque nós nos esforçamos para viver segundo Jesus Cristo, movidos e no Espírito de Jesus Cristo, colocando atual o Evangelho que nós escutamos, vivendo segundo o Evangelho. E aí Deus nos olhará e reconhecerá em nós a imagem dele mesmo. Por isso São Pedro nos diz, se esforce para que Deus vos encontre numa vida pura. Mas nós sabemos que sozinhos nós não conseguimos. Em nós gritam os pecados, em nós combatem as paixões, más paixões, em nós combatem os vícios nascidos dos pecados repetidos, em nós combatem os nossos defeitos que nos arrastam. Então nós precisamos da graça de Deus. E é por isso então que nós precisamos chegar diante do Senhor todos os dias e falar, Senhor, trabalhe em mim. Recupere em mim a imagem do teu filho. Gosto muito de pensar no Davi de Michelangelo, apesar de não conhecer. Padomar conhece, né? Lá em Florença, na Itália, tem um Davi de Michelangelo que, se não me engano, tem 5 metros e 17 centímetros. Eu acho que é esse o tamanho de Davi que Michelangelo fez. Mas curioso é saber que antes, esse Davi é um mármore de Carrara que eles compraram, a igreja de Santa Maria del Fiore, de Florença, criou um projeto para construir esculturas dos profetas e tal. E Davi então foi encomendado a um primeiro artista, que não terminou o serviço, eu não me lembro porquê. E um segundo artista também deu continuidade e não terminou. Eles abandonaram esse Davi lá no porão da Catedral de Santa Maria del Fiore. Ficou lá, esse Davi, 25 anos abandonado. Olha que lindo. Esse Davi ficou 25 anos abandonado. Depois quiseram retomar, porque o investimento havia sido grande. E aí tinha Leonardo da Vinci, tinha um monte de pessoas para poder fazer esse Davi, mas quem ganhou esse pleito e assumiu essa responsabilidade foi o jovem Michelangelo. E Michelangelo, então, ele trabalha 2 anos nesse Davi,
e deixa ele de uma forma... O Davi é nu. Essa é a novidade do negócio. Ele não coloca ele combatendo com Golias, não coloca Davi em grandes cenas bíblicas. Ele coloca Davi nu, com formas reais. E essa é a beleza de Davi de Michelangelo. Eu sempre que escuto a história, me recordo do trabalho de Deus em nós. Deus é quem nos pegou. Nós que muitas vezes nos encontramos abandonados pela vida de pecado que nós levamos, nos encontramos abandonados pelo caminho errado que nós escolhemos, nos encontramos abandonados porque nós estamos perdidos em nossos sofrimentos, ressentimentos, mágoas. Nós estamos abandonados por tantos motivos, né? Algumas pessoas passaram pela nossa vida, nos moldaram um pouco, mas não foram capazes de concluir a obra. Porque para concluir a obra em nós, somente aquele que nos criou, que é Deus. Se na moeda de ouro estava marcada a imagem de César, em nós está marcada a imagem de Deus. E a moeda de Deus é a humanidade. Nós mostraremos a riqueza do céu, à medida que nós nos tornarmos cada vez mais humanos. Essa é a pureza que São Pedro pede. Às vezes nós imaginamos uma coisa muito alta, uma santidade muito elevada, e basta que nós sejamos humanos. E quando eu digo humano, é humano naquilo que nós temos de mais bonito na humanidade. A capacidade de amar, a capacidade de empatia, a capacidade de se preocupar uns com os outros, a capacidade de ir ao encontro, a capacidade de abandonar as próprias coisas para ajudar alguém que precise, a capacidade de partilhar, a capacidade de ouvir, de falar palavras acertadas e de, quando dizer palavras erradas, pedir perdão. Essas capacidades humanas, essas virtudes com as quais Deus nos ornou e que nós hoje em dia estamos tão distantes. Basta nós olharmos a nossa sociedade. Não só a nossa, mas o mundo num conjunto. Nós estamos distantes desta humanidade. E quando o Senhor nos encontrar, Ele vai contemplar o que em nós? Ele nos criou seres humanos. E nós estamos cada vez mais distantes disso. Nos comportando às vezes como bichos, que ferem uns aos outros, sem racionalidade, sem compaixão, sem proximidade. Deus quer recuperar em nós a imagem que Ele mesmo imprimiu em nós. Homo imago Dei. O homem foi criado à imagem de Deus. E Deus recuperará essa imagem naqueles que creem. É preciso que nós nos submetamos ao trabalho de Deus em nossa alma. Nem sempre as marteladas de Deus são suaves. Às vezes há alguma parte de nós que está mais endurecida. Mas Deus recuperará em nós a sua imagem. E nós cremos nisso e devemos permitir que Ele trabalhe em nós. Para que brilhe diante do mundo o tesouro de Deus, que é a nossa humanidade. São essas coisas belas que nós contemplamos e que nós vemos sendo anunciadas em alguns momentos, graças a Deus. Os policiais que abraçam os manifestantes sem fazer violência, que se ajoelham diante deles. Os médicos espalhados nos hospitais, que comemoram cada vida, porque sabe que cada vida é valorosa. As pessoas que recolhem as crianças que são abandonadas, a moeda de Deus que brilha para o mundo. A igreja que se desdobra para ajudar as pessoas em caridade, é a moeda de Deus que brilha no mundo. Façamos a riqueza de Deus brilhar. Lembrando, e aqui eu termino, de São Lourenço, que quando foi questionado pelo imperador sobre a riqueza da igreja, já que ele como diácono cuidava das economias da igreja, e o imperador intimida, fala: eu preciso que você me dê as riquezas da igreja. E ele sai e busca todos os pobres de Roma, entra no pátio do imperador e diz para ele: aqui está a riqueza da igreja. A moeda de Deus é a humanidade, e a humanidade naquilo de melhor que ela pode ter. Permitamos que Deus faça brilhar para o mundo a nossa humanidade recuperada pela graça. E que assim seja. Amém. Amém.